Glória a Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Estamos na nossa segunda aula do curso da Escola Teológica Comunhão Profética. A disciplina é Missiologia, aula 2, da página 66 em diante. Quando Deus tirou Abraão do meio de um povo idólatra para levá-lo à terra de Canaã, de certo Satanás deve ter suspeitado de algum plano divino para salvar a humanidade. Esta suspeita se concretizou quando ele soube que Deus havia prometido a Abraão que o usaria para abençoar todas as nações da terra. Ao analisar a história do personagem conhecido como pai da fé na Bíblia, fica evidente o quanto Satanás tentou destruí-lo. Está lá em Gênesis 18:18. Através de Abraão, Deus levantou a nação de Israel para revelar ao mundo e redimir os pecadores. Sendo assim, a preocupação do príncipe das trevas agora não era somente com uma pessoa, como foi no caso de Abel, mas com uma nação inteira. Agora, da semente da mulher, que lhe esmagaria a cabeça, seria uma nação, Israel, ou um dentre esta nação? Ou seja, agora o foco do inimigo das trevas foi perseguir não só um homem, mas agora uma nação, que seria desta nação que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. Ele esmagará as frontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Está lá em Números 24:17. Por via das dúvidas entre o certo e o errado, Satanás não vacilou e arregimentou todos os seus agentes infernais para extinguir da face da terra a nação de Israel. A princípio, ele colocou no coração de Faraó o desejo e a necessidade de oprimir os israelitas, Êxodo 1:10. Mas quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais crescia, Êxodo 1:12. Ao perceber o progresso do povo de Israel, Faraó resolveu usar uma outra estratégia, a saber, matar todas as crianças do sexo masculino, Êxodo 1:16. Nada disso adiantou, porque Deus preservou a vida de Moisés dentro da casa do próprio Faraó, Êxodo 2:10. Não demorou muito para que Satanás entendesse que Moisés era o homem que Deus iria usar para tirar o seu povo da terra do Egito. Por isso procurou destruí-lo. A fuga de Moisés para a terra de Midian já estava nos planos de Deus, porque era ali o lugar que Deus tinha preparado para capacitá-lo, a fim de que, mais tarde, ele viesse a tirar Israel da terra do Egito. Depois de 40 anos, por ordem de Deus, Moisés volta para o Egito e, através das pragas, Faraó não resiste e deixa o povo ir a caminho de Canaã, uma terra que Deus havia prometido a dar a Abraão. Em Canaã, Israel se torna uma nação dos próprios territórios. A princípio, Israel era governado exclusivamente por Deus, ou seja, era um período da teocracia, o governo de Deus, através de juízes. Mas o período dos juízes foi um período de altos e baixos, de derrotas e vitórias. Por isso, os israelitas pediram a Samuel, juiz da época, que lhes dessem um rei, um chefe militar, com a finalidade de fazer suas guerras, como as nações vizinhas. Está em 1 Samuel 8:5. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, mas Saul não permaneceu fiel a Deus. Deu lugar em sua vida para que Satanás trabalhasse. Durante todo o seu reinado, que foi de 40 anos, Saul se ocupou perseguindo Davi, de quem se ardia de inveja, e combatendo os filisteus. Por um certo dia, ou seja, em um certo dia, que lutando contra os filisteus, Saul encontrou a morte, e mais tarde o seu reino caiu nas mãos de Davi, possivelmente pensando Satanás que ele, Davi, que haveria de esmagar a sua cabeça. Mas por sua infinita misericórdia, Deus restaurou Davi, que caiu, que pecou e também reinou por 40 anos. Ao perceber que não foi Davi que lhe esmagaria a sua cabeça, agora Satanás só teria que se preocupar com seus descendentes.
Porque o profeta disse: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7. Com a morte de Davi, Salomão, seu filho, assenta-se no trono de Israel, mas Salomão caiu nas malhas luciféricas, indo após os ídolos das nações vizinhas. Perceba que Salomão também reinou 40 anos. Com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, a saber, Judá, chamado Reino do Sul, e Israel, chamado Reino do Norte. O Reino do Norte, Reino de Israel, em todo o seu período, foi um reino apostatado, ou seja, foi um reino que não se apegou a Deus, ou melhor, se afastou de Deus. Nunca teve nenhum reavivamento e passou a maioria da sua história a serviço das trevas, do que, propriamente dito, a serviço de Deus. Enquanto o Reino do Sul, Reino de Judá, mesmo vivendo em altos e baixos, gozou de alguns reavivamentos, e foi exatamente nesse período de fraqueza que Deus prometeu um Salvador, dando as suas características e até o local do seu nascimento. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Mas tu, Belém Efrata, pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Mais tarde, Salmanaser, rei da Síria, sitiou Samaria, capital do Reino do Norte, e o levou cativo. Posteriormente, o reino de Judá, Reino do Sul, também foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E agora, será que o plano de Deus teria sido frustrado pelas estratégias satânicas? A quem Deus iria usar para se revelar ao mundo, sendo que até mesmo o seu povo havia se apostatado da fé? Quais seriam os planos de Deus agora? Israel estava banido da face da terra e Judá estava no cativeiro da Babilônia. Parece que a vitória estava ganha, agora só precisava administrá-la. Mas a Deus ninguém derrota, nem mesmo Satanás, com todos os seus emissários infernais. Deus, quando abre a porta, ninguém é capaz de fechá-la, e quando a fecha, ninguém é capaz de abri-la. A sua palavra não volta atrás, porque Ele é fiel em cumpri-la. Agora parece que está mais fácil para Satanás, pelo menos ele sabia que aquele que haveria de esmagar a sua cabeça seria da linhagem de Davi e nasceria na cidade de Belém. Agora só precisava concentrar os seus esforços lutando contra todos os descendentes de Davi, especialmente aqueles que nasciam na cidade de Belém. Satanás só precisava manter os descendentes de Davi no cativeiro da Babilônia e tudo estava resolvido. Mas lá na Babilônia, havia um homem de Deus chamado Daniel, e este começou a orar e a fim de libertar o seu povo do cativeiro. E ao perceber isso, Satanás começou a trabalhar usando os seus servos para destruir Daniel. Tudo isso você pode ver no capítulo 6 do livro de Daniel. Quando o profeta Daniel percebeu que o tempo do cativeiro de Judá havia terminado, ele começou a orar pedindo a Deus que libertasse o seu povo do cativeiro da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos que o Senhor dissera ao profeta Jeremias que haviam de durar as desolações de Jerusalém eram de 70 anos, eram de 60 anos. Então, olha o que faz Daniel, ele começa a orar porque ele entende pelos números, pelas suas estatísticas e pela leitura da palavra de Deus que havia se passado os anos
e ele começa a lembrar a Deus, não que Deus se esqueça, mas nós vemos que o salmista também escreve: lembra, Senhor, lembra as tuas promessas sobre a minha vida, porque meus dias são breves na face da terra. Então Daniel também faz a mesma coisa, ele começa a orar pedindo que Deus se lembrasse da promessa da libertação do seu povo do cativeiro. Enquanto Daniel orava, Satanás observava, e ao perceber que Deus havia destacado o anjo Gabriel, está lá em Daniel 9, 21 a 22, para responder a sua oração, ele o deteve por 21 dias, com a finalidade de que Daniel se desfalecesse. Mas Daniel era verdadeiramente fiel a Deus e por isso não desfaleceu o seu coração. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Mas é muito amado, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel 9, 21 a 23. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Ainda disse ele: sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. E, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel 10, 20. Quando o tempo de Deus chegou, ele libertou o seu povo do cativeiro, o que com certeza causou uma grande inquietude em Satanás. Agora, a qualquer momento, na cidade de Belém nasceria o esmagador da sua cabeça. A libertação do povo de Deus do cativeiro da Babilônia é descrita no livro de Esdras e Neemias. Um certo dia, na cidade de Belém, mais precisamente em uma humilde manjedoura, ouve-se o choro de uma criança. Ela esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Ao tomar ciência do caso, Satanás inspirou Herodes para matar o menino, porque agora ele tinha certeza de que a profecia se cumpriu. Ou seja, a primeira história bíblica que nós vemos de infanticídio foi nos tempos do Egito com Moisés, em que Faraó tentou e matou muitas crianças no rio Nilo para acabar com a vida de Moisés. O segundo infanticídio da história bíblica nós vemos no tempo de Herodes, que este homem, sendo instrumento das trevas, ele faz com que, matando as crianças da época, matassem a promessa de Deus, que era o menino Jesus, que nascera na cidade de Belém. Pois bem, Deus frustrou os planos de Satanás e o menino foi salvo das mãos de Herodes. E em seu evangelho Lucas escreve: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Durante toda a sua vida, Jesus luta contra Satanás, até culminar na maior de todas as tragédias que o mundo já viu, o Calvário. Entre tantas batalhas, uma dessas ficou explicitamente registrada nos Evangelhos, onde Jesus, frente a frente com o diabo, no deserto da Judéia. Enfim, Satanás fracassou e perdeu a batalha para o Filho de Deus, tendo de fato a sua cabeça esmagada, quando Cristo disse: está consumado. João 19:30. Glória a Deus. Vamos seguindo então para a nossa próxima aula. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.